Gente, boa tarde. A gente vai dar início aqui agora. A minha última monitoria, mas vocês ainda vão ter mais duas. Com o Guilherme, tá? Ele vai gravar o vídeo. Ou pode ser em um vídeo só que ele vai fazer as duas, mas enfim. O assunto de hoje vão ser os tiazídicos, tá? Abordando de novo aquela parte da farmacologia que atua no sistema urinário como um todo. A gente falou na monitoria passada sobre inibidores da ECA, falou sobre os BRAs. E diferentemente dos inibidores da ECA, esses caras não têm um nome tão específico, um nome tão sugestivo. Então, para a gente já entender, tá, sobre o que a gente vai conversar a partir de agora, esses caras, eles são inibidores de cotransportadores de sódio e cloro. Isso aqui é a ação prima, a ação única desses tiazídicos. Pelo menos quando a gente trata da atuação farmacológica desejada deles, beleza? Que não seja como um efeito adverso. Beleza, vamos lá. A gente vai se manter no mesmo raciocínio porque tá dando certo. A gente vai falar sobre a fisiologia comum, como que está ocorrendo, e depois a gente vai fazer a administração do fármaco e entender o que é que está acontecendo. Beleza, rapaziada? Então vamos lá. Tentem absorver o máximo que der. Sentem aí, relaxem, que a gente vai conversar sobre esses tiazídicos, entender um pouco da atuação deles na fisiologia. A gente vai delimitar logo aqui o interstício, a gente tem aqui o lúmen. Onde? Que porção que a gente está abordando aqui do néfron? Vocês já conhecem essa estrutura aqui, não preciso mais citar. Mas a gente tem aqui túbulo contorcido proximal, a gente tem a alça de Henle, a gente tem túbulo contorcido distal e o ducto coletor. No túbulo contorcido distal é onde a gente está conversando. A gente está conversando sobre isso agora. Essa porção aqui do túbulo contorcido distal, principalmente a parte proximal do túbulo contorcido distal, é onde a gente vai ter a maior presença desses cotransportadores, que vão ser alvo dos tiazídicos. Beleza? Como é que está ocorrendo isso aqui? É o seguinte. Lá no lúmen, a gente vai ter... Calma, uma informaçãozinha para a gente ter uma noção de novo da magnitude. Lembra que essa porção aqui ela é responsável, a depender da situação, pela reabsorção de 5 a 10% de todo o sódio. Lembra sempre quem está acoplando ao sódio é a água. A gente sempre vai ter relacionado sódio e água. Ok, seguindo. Primeiro, aqui no lúmen, a gente vai ter a presença, tá, de íons de sódio e a presença de íons de cloro. Existe um cotransportador aqui que vai colocar esses dois caras para dentro da célula. Se a gente põe sódio dentro da célula, o que ocorre com a concentração de sódio dentro da célula? Ela aumenta. Beleza? Quem que completa a reabsorção desse sódio para o sangue? Só por esses três a gente já sabe quem é, né? É aquela bomba, sódio, potássio, ATPase. A gente já destacou a importância dela em todas as porções do néfron, tá? Com maior ou menor presença, mas enfim. Que vai colocar 3 sódios para fora. Vai colocar 2 potássios para dentro. A gente vai conversar sobre o potássio depois, mas não é a ideia agora. Além disso, o sódio ainda vai estar presente em outro processo aqui. Porque aqui a gente vai estar... Isso aqui a gente vai fingir que isso aqui é dentro do vaso, tá? Um todo. Então, o sódio ele vai ser transportado para dentro da célula, porque existem concentrações menores de sódio dentro da célula do que do lado de fora. Então, ele vai ajudar a reabsorver cálcio. De que forma? O sódio presente aqui no sangue, ele vai ser contratransportado, tá? Contratransportado com íon de cálcio. Tem aqui o contratransportador deles. Lembrando que esse contratransporte obedece ao quê? A um gradiente de concentração. Então, se eu estou reabsorvendo cálcio, os níveis intracelulares de cálcio vão fazer o quê? Diminuir. Se eu diminuo os níveis intracelulares de cálcio, eu estimulo
uma maior reabsorção do lúmen para a célula de cálcio. Beleza? Eu aumento essa reabsorção de cálcio aqui por diminuir as concentrações intracelulares de cálcio. Quem é que estimula esse processo aqui? Ou quem que permite que esse processo aconteça? O PTH. A gente já conversou sobre esse hormônio, que é o hormônio da paratireoide, o parato-hormônio, que ele estimula a reabsorção de cálcio como um todo, beleza? Ok. Isso aqui é a atuação normal. Essa atuação normal, no final das contas, vai levar ao quê? Reabsorção de água. A água vai voltar para o sangue. A gente já falou disso nos outros vídeos. No outro vídeo. Aumento da reabsorção de água vai levar a aumento do volume sanguíneo, que vai levar a um aumento da pressão arterial. Tranquilo. Isso é um mecanismo fisiológico, é assim que ocorre sem atuação de fármaco nenhum. Essa reabsorção aqui é uma reabsorção que vai, claro que tende a uma homeostasia no final das contas, mas é um processo que aumenta a pressão arterial. Então a gente já tem uma atuação dos fármacos, como a gente sabe que são antagonistas desses canais, como diminuidores, ou seja, eles são hipotensores, né? Eles diminuem a pressão arterial, ou antihipertensivos. Então vamos introduzir o fármaco. De novo, bem repetitivo. Sódio, cloro, cotransporte. Tiazídicos, o que eles vão fazer? Inibir isso aqui. Existe também uma classe de fármacos chamados de semelhantes aos tiazídicos, que eles têm exatamente a mesma função, só que a diferença é que eles têm um composto sulfa na sua molécula, que pode levar a alguns quadros aí de alergia ou de inflamações mediadas por esses compostos sulfas, que eu não vou adentrar neles nesse tópico específico. Mas beleza, ele está inibindo a reabsorção de sódio. Se a gente inibe a reabsorção de sódio, as concentrações de sódio dentro da célula diminuem. Isso aí vai diminuir a ação da bomba de sódio, potássio, TPase, tá? Que botaria para fora 3 sódios. A ação dessa bomba vai estar diminuída por conta da menor concentração de sódio. Detalhe, eu não vou nem escrever isso porque é só uma curiosidade, mas a velocidade ou a intensidade com que essa bomba funciona, ela depende das concentrações intracelulares de sódio. Inclusive, tem uma formulazinha que é tipo, a velocidade é uma constante vezes a concentração de sódio intracelular elevada ao cubo. Beleza? Curiosidade. Isso aqui não tem nenhuma aplicação nesse quadro específico. Só uma curiosidade. Aqui é onde vem a primeira informação não intuitiva. Não tão intuitiva. Desculpa. A gente vai ter o sódio voltando ainda. Só que agora a gente vai ter o sódio voltando em intensidades muito maiores. Bem maiores. Por quê? Porque se nesse primeiro aqui eu tenho uma concentração intracelular maior de sódio e aqui eu tenho uma concentração intracelular relativamente constante, sei lá, aqui de 140 miliequimol e aqui dentro de 10. A gente vai ter uma diferença dessas concentrações, ou uma razão entre essas concentrações, de uma sendo 10 vezes maior do que a outra. Só que eu estou reabsorvendo menos sódio. Então, aqui dentro vai ter uma concentração menor. Quando a gente for fazer a mesma razão, essa razão vai dar bem maior. Por exemplo, ali tinha 10, né, aqui dentro da célula, aqui vai ter 5. Então, se aqui dentro tem 140 e aqui tem 5, quando a gente fizer essa divisão, não vai dar 14 vezes maior, vai dar o dobro, vai dar 28 vezes maior. Então, essa força com que o sódio entra é bem maior, que vai fazer com que o cálcio, tá, já que eles são cotransportados, também saia com muito mais intensidade. Então, pelo uso de tiazídicos, a gente vai ter um aumento na reabsorção de cálcio. Aumento na reabsorção de cálcio vai fazer com que os níveis plasmáticos, os níveis celulares de cálcio diminuam, o que vai fazer com que o cálcio seja mais reabsorvido do lúmen. Lembrando que é com ação do parato-hormônio. Beleza? Isso aqui é um pouco contraintuitivo, mas a gente vai aumentar muito a reabsorção de cálcio com os tiazídicos. Então vamos lá. Qual é o saldo disso? Qual é o saldo líquido dessa parada? Sem o uso dos tiazídicos, a gente tem uma reabsorção de sódio, reabsorção de cloro, uma reabsorção de água. Calma que eu esqueci de falar da água aqui.
menos sódio está sendo reabsorvido, menos água vai passar. Não tem para onde, é sódio e água. Se está menos sódio no saldo líquido vindo pro sangue, menos água vai voltar. Beleza. E aqui a gente tem uma maior absorção de água. Tudo isso aqui vai levar ao aumento da pressão arterial. Também tem uma alta reabsorção de cálcio. Tá? No caso do uso dos tiazídicos, vou botar aqui com vermelhinho, a gente vai ter uma diminuição na reabsorção de sódio, diminuição na reabsorção de cloro, diminuição na reabsorção de água e um aumento expressivo na reabsorção de cálcio. E é em cima disso aqui que a gente vai trabalhar. É em cima desses parâmetros que a gente vai trabalhar. Vocês já notaram que a gente tem o uso de tiazídicos como pertinente em quadros de hipertensões, por eles diminuírem o volume sanguíneo. Então, eles diminuem a pressão arterial. Beleza? Quem são os tiazídicos? De novo, vamos falar o nome deles só para falar. Mas, quem são os tiazídicos? Eles são o hidroclorotiazida e o clorotiazida. Só para a gente ter uma ideia. Tá. Vamos para as indicações. Indicação na hipertensão arterial. Já está óbvio, tá? Mas a gente vai de novo. Se a gente tem uma menor... Deixa eu ver aqui. Se a gente tem uma menor reabsorção de sódio e de água, a gente vai ter diminuição do volume plasmático, do volume sanguíneo. A gente vai ter diminuição da pressão arterial. Uma coisa que eu quero comentar, esses caras eles não são tão potentes, mas eles são fármacos muito utilizados, tá? Inclusive em conjunto com outros. Eles têm seu uso combinado com alguns outros fármacos. Então a gente já tem o uso aí na diminuição da pressão arterial. Isso pelo uso de tiazídicos. Beleza? Outras patologias importantes, tá? Ou que o uso dos tiazídicos se faz pertinente. A gente vai falar aqui de algumas delas em conjunto, tá? A gente vai falar de edema periférico, a gente vai falar de edema pulmonar e a gente vai falar de ascite. Primeiro, o que vale a gente ressaltar disso aqui? Que quando eu estou falando do uso de tiazídicos nessas 3 enfermidades específicas, elas têm que estar relacionadas a insuficiência cardíaca, a injúria renal aguda ou a cirrose. Existem outros quadros? Sim, mas esses 3 eu acho que são os mais relevantes quando a gente fala desses 3 parâmetros, dessas três doenças aqui em específico. Vamos lá. Como que funciona esse edema pulmonar? Como que funciona esse edema periférico quando a gente fala dessas 3 doenças específicas aqui? Primeiro, esse edema periférico é quando a gente tem... Desenhozinho é ruim aqui, mas vai funcionar. A gente tem... Principalmente, tá? Acho que são 90% dos casos, edema de membros inferiores. MMI, tá? Edema. Como que ocorre o edema de membro inferior? Relembrar lá da cardiologia. O seguinte aspecto. A gente tem alguns vasos que eles são vasos que guardam o sangue. São vasos capacitores, que são veias. Tudo bem? Se a gente tem acúmulo de sangue nessas veias, tá? Elas vão aumentar a pressão hidrostática, ou essa pressão de parede aqui, e vão fazer com que esse líquido comece a extravasar. Se esse líquido extravasar, ele vai se acumular no interstício e causar esse edema de membros inferiores. Qual a ideia do pulmão? A ideia do pulmão é a mesma. Tá? Lá no pulmão, se a gente tiver um aumento da pressão hidrostática, o líquido vai extravasar, vai causar edema pulmonar. Ascite, a mesma coisa. Beleza? Antes da gente continuar, o uso desses fármacos, de novo, ele é combinado, principalmente nesses quadros em específico aqui. Ele não é usado de forma
unitária. Ele não entra sozinho na maioria das vezes. Ele pode ser usado, mas não é tão comum. Então ele é usado normalmente com diurético de alça. E pode ter a combinação aí de um clorotiazida com um furosemida, por exemplo, para que a gente possa tratar isso aqui. Como que, por exemplo, a insuficiência cardíaca vai levar a esse edema, esses edemas aqui em específico? Vamos lá. Relembrar um pouco da parte lá de cardio. A gente tem aqui o coração, tá? Eu não vou conseguir desenhar o coração certinho aqui, sei lá. Mas, sei lá, finjam que isso aqui é normal, vai ter os vasos aqui saindo. Enfim, a gente só tem que dividir aqui os dois átrios e os dois ventrículos. Então aqui a gente tem o átrio direito, a gente tem o átrio esquerdo, ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Como que os tiazídicos, eles impedem o estabelecimento desses quadros? Lembra que a gente comentou na aula passada sobre a hipertensão arterial causando um remodelamento cardíaco? Esse remodelamento cardíaco, com essa deposição de um tecido fibroso, de um material fibroso no coração, vai fazer com que ele perca a contratilidade, que ele perca a sua força. Quando ele perde a força e a sua parede começa a sofrer um espessamento muito grande, ele não vai ter força suficiente para mandar sangue para o sistema, que vai levar àquela diminuição do débito cardíaco. Inclusive, se vocês lembrarem direitinho, a pressão arterial ela é o débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Não é isso? Acho que é isso aqui, se não me engano. A gente tem diminuição no débito cardíaco, a gente vai ter diminuição na pressão arterial. Vai ter, ou a gente pode ter, para compensar essa pressão arterial diminuída, a gente vai ter um aumento da resistência vascular periférica, ou seja, vai ter remodelamento de vasos, vai ter remodelamento do coração em si. Então, como que a gente vai chegar nessa patologia aqui em específico? Com a reabsorção de sódio e água nessas primeiras porções aqui, se a gente reabsorve sódio e água, se a gente tem uma maior reabsorção de sódio e água, não está falando do uso tiazídico ainda, a gente vai ter aumento do volume sanguíneo. Aumento do volume sanguíneo vai aumentar a pressão arterial. Isso aqui, como um processo crônico de aumento de pressão arterial, vai levar a remodelamento cardíaco. Beleza? Espessamento das paredes, espessamento dos vasos. Então a gente quer resolver o aumento da pressão arterial. Só para vocês terem uma ideia de como isso aqui é causado, se a gente tiver uma pressão arterial na circulação sistêmica, a gente vai ter uma sobrecarga, tá? Vai ter um aumento da pós-carga. Então a gente vai ter uma sobrecarga do ventrículo esquerdo. Uma sobrecarga do ventrículo esquerdo. Ele vai espessar suas paredes, vai ter menos força para contrair, ele vai diminuir seu débito cardíaco. Pô, se eu diminuo o débito cardíaco, e vocês lembram que o débito cardíaco está relacionado tanto com a frequência cardíaca, quanto com o volume que é ejetado durante a sístole, e eu tenho diminuição disso aqui, a frequência cardíaca normalmente é controlada por outros parâmetros, como por exemplo o sistema simpático. Então eu tenho diminuição do volume que é ejetado. Se eu diminuo o volume que é ejetado, diminuo o volume que está saindo, eu diminuo também o volume que está chegando, né? Porque o volume que chega tem que ser igual ao volume que sai. Faz sentido isso? De onde que está chegando plasma aqui no átrio esquerdo? Da circulação pulmonar, né? Pô, se está chegando menos sangue da circulação pulmonar, onde que esse sangue está ficando acumulado? Nos pulmões. Então a gente tem uma pressão arterial alta, uma hipertensão arterial, levando a um aumento da pós-carga, tá? Que vai diminuir o débito cardíaco e vai fazer com que haja um remodelamento desse ventrículo esquerdo. A gente já consegue entender o edema periférico. Então, se a gente bloquear esse aumento da pressão arterial, a gente pode... Desculpa, o periférico não, o pulmonar. A gente já pode entender como a gente vai diminuir a formação desse edema pulmonar. Só que daí para frente é um processo cumulativo, é um processo estocástico. Se a gente tem um menor débito cardíaco, acompanhe. Se a gente tem um menor débito cardíaco, tem menos sangue indo para a circulação sistêmica. Se tem menos sangue indo para a circulação sistêmica e circulando no geral, o que vai ficar? O que vai acontecer com esses grandes vasos aqui, com essas veias que estão presentes nos membros inferiores, nas periferias? A gente vai ter acúmulo de sangue aqui, a gente vai ter estase. Estase, ela pode causar
com uma série de problemas. Ela pode levar à formação de trombos, à formação de placa de ateroma. Mas, enfim, essa estase, nesse caso aqui, vai fazer com que o sangue extravase no intestício, fazendo com que a gente tenha a formação do edema periférico. Além disso, tá? Se a gente tem o sangue parado e voltando menos, e levando em consideração que a gente tem um aumento da pressão hidrostática pulmonar, ou seja, aumento da pressão pulmonar, da pressão arterial na circulação pulmonar como um todo, a gente vai ter também remodelamento de quem? Do ventrículo direito. Ele vai espessar, vai perder contratilidade, vai perder força de contração, vai diminuir o débito cardíaco do ventrículo direito para a circulação pulmonar. Então, uma insuficiência cardíaca esquerda causada por uma hipertensão arterial sistêmica vai levar a uma insuficiência cardíaca direita, tá? Que é causada por essa pressão pulmonar aumentada, ou seja, por essa hipertensão pulmonar. Tirando o fato de que, se o sangue está ficando acumulado e não está voltando com tanta velocidade ou com tanta força, a gente vai ter diminuição também em quem? No retorno venoso. Que isso aqui, diminuição do retorno venoso, aumenta o quê? A pré-carga. Olha a quantidade de injúria para o coração por conta de uma hipertensão arterial. Hipertensão arterial sistêmica. Que pode ser evitada com o quê? Os ditiazídicos. Então eu tenho aqui a ação de ditiazídicos impedindo que a gente tenha o estabelecimento desse quadro de hipertensão arterial sistêmica e tratando também por reabsorver menos água. O tratamento é por conta dessa menor reabsorção de água, tá? Se a gente reabsorve menos água, se a gente tem menos água sendo reabsorvida, a gente vai ter um menor volume plasmático, isso com relativamente a mesma quantidade de íons, então a gente vai ter um aumento da pressão oncótica. Lembra da pressão oncótica, que é aquela que tem as proteínas aqui plasmáticas, então ela faz com que o líquido que esteja do lado de fora, ele volte. A gente vai ter um aumento da pressão oncótica, por diminuição do volume plasmático. Então a gente vai fazer com que esse líquido que esteja no intestício, ele volte para o sangue. Mas não é suficiente ele voltar para o sangue, porque a gente tem que botar ele para fora. E esse cara ajuda a botar para fora? Não. Por isso que seu uso, nesses casos específicos aqui, ele é combinado com diuréticos de alça. Diuréticos de alça lavam. Eles levam íon, levam água, levam tudo. Então eles lavam tudo que chega no rim. E diminuem muito o volume sanguíneo. Beleza? Então a gente tem a atuação desses caras aqui, tanto na prevenção do edema periférico, do edema pulmonar e da ascite, tá? Causado por esses caras aqui, quanto no tratamento. Beleza? Outro uso, que esse aqui, ele vai para vocês. Porque é um dos casos que vocês viram aí no M2, mas é o seguinte. De novo, a glândula pituitária, né, a hipófise, a gente vai ter a hipófise posterior, liberando ADH. Lá no rim, o que ocorre? O ADH vai atuar no rim em receptores chamados de V2. V2R. Receptor V2. O ADH vai fazer com que aquelas aquaporinas elas se movam e elas sejam acopladas à membrana. Ou seja, ele vai pegar aquelas vesículas e vai fazer com que elas se acoplem à membrana e aumentem a reabsorção de água. Aumentem a reabsorção de água. Por que eu estou falando isso aqui? Existe um quadro chamado de diabetes insípidos nefrogênica. Diabetes insípidos é quando a gente não tem ADH o suficiente para reabsorver água, fazendo com que a água saia muito na urina e não fique no plasma. O que dá a impressão para a gente que a gente está com uma hiperglicemia. Só que é uma hiperglicemia que não é de verdade, né? Porque a gente consegue sim botar a glicose para dentro das células, mas a gente não consegue reabsorver água, o que faz com que o plasma da gente ele fique bem concentrado. Beleza. Essa diabetes insípidos nefrogênica não necessariamente não tem ADH. O ADH está presente, só que as células do rim, tá, lá do ducto coletor, elas não são responsivas ao ADH. Se elas não estão respondendo ao ADH, a gente não está tendo a mobilização que o lumen,
aqui o interstício, a gente não está tendo a mobilização daqueles canais, aquelas aquaporinas, para a membrana luminal, para fazer a reabsorção de água. Para que a água seja reabsorvida. Isso aqui não está ocorrendo. Beleza? Aí vocês vão me perguntar, como que o tiazídico, que não age aqui, e inclusive ele diminui a reabsorção de água, ele vai resolver esse parâmetro específico aqui. Como que ele é indicado nessa diabetes insípidos nefrogênica? É o seguinte. Deixa eu ver como é que eu vou explicar isso para vocês. A partir daqui. Tá. Eu vou desenhar um nefro aqui. Um nefronzinho. Pô, que merda. Gente, por isso que a parte inicial da parte de fisiologia de urinária é muito importante. Seguinte. A gente vai ter aqui, né, chegada aquela arteriolar aferente, enfim. Isso que vocês já conhecem tudo. O que é filtrado aqui, o que passa, depende do fluxo sanguíneo renal. Né? Isso aqui a gente entende. O que é que os tiazídicos vão fazer? Os tiazídicos, eles vão causar uma hipotensão leve, uma hipotensão leve, então, hipotensão leve, que a gente vai entender agora como que a gente vai tratar esse déficit na reabsorção de água, ou seja, a gente vai ter que se opor a essa baixa reabsorção, a gente vai ter que aumentar a reabsorção de água pelo uso de tiazídicos, que não é uma coisa muito intuitiva. É o seguinte, essa hipotensão leve causada pela baixa na reabsorção de sódio, baixa na reabsorção de água, vai levar essa hipotensão leve, que vai fazer com que a gente tenha uma diminuição no fluxo sanguíneo renal. Diminuição no fluxo sanguíneo renal, de forma que a gente não venha causar lesões, tá? Ao néfron ou ao rim como todo. Vão levar, diminuição do fluxo sanguíneo renal, vão levar a uma diminuição da taxa de filtração glomerular. Ou seja, tudo que está passando aqui. Inclusive plasma. Beleza? Vamos entender. Quando as coisas passam aqui, elas começam a ser reabsorvidas no túbulo contorcido proximal. Água, sódio. Esse transporte aqui é regulado? Vocês lembram que não. A gente não precisa de ADH para reabsorver sódio nessa porção. Essa porção aqui ela não é dependente de ADH. Então, se eu chego aqui com um grande fluxo sanguíneo renal, com uma grande taxa de filtração glomerular, se tem muita coisa passando ao mesmo tempo, a gente tem um tempo alto ou baixo que esses solutos e que esse solvente ele fica presente aqui nessa parte do túbulo contorcido proximal. Um baixo tempo. Eles passam pouco tempo aqui porque está vindo com um fluxo muito grande. Então, se a gente diminui o fluxo sanguíneo renal, diminui a taxa de filtração glomerular, o que vai acontecer? A gente vai ter um aumento no tempo de reabsorção no túbulo contorcido proximal. Se eu passo mais tempo num lugar que não é dependente de ADH, reabsorvendo água, reabsorvendo sódio, eu aumento a reabsorção de água no final das contas. Eu tenho um saldo líquido de aumento de reabsorção de água, por mais que ao chegar no túbulo contorcido distal, ou seja, ao chegar nessa porção aqui, eu vou ter uma menor reabsorção de água. Só que aqui, velho, 5 a 10% de sódio de água. Aqui, 67, 70, 80%, a depender desse tempo que esse líquido passa aqui. Então, você tem uma diminuição do fluxo aqui. Desenhar outro só pra gente ter uma comparação. Olha a quantidade de setinha que tá ali. Vamos fingir que cada setinha, que isso aqui é física, né? Que a setinha diz a intensidade do processo. Pô, ó, a gente vai ter umas setinhas bem menores aqui, tá? É um processo bem mais mitigado, um processo bem menos intenso. Então a gente vai ter muito mais tempo o líquido passando aqui e mais substâncias sendo reabsorvidas. Então o tratamento da diabetes insípidos nefrogênica pode ser feito por tiazídicos por conta desse seu papel nessa hipotensão leve que é gerada. Inclusive, o mecanismo não é totalmente elucidado pelo qual isso ocorre, mas eles também são vasodilatadores. Tá? A gente acredita que essa vasodilatação, pelo menos pelas fontes que eu li, ela é mediada por prostaglandinas. Mas eu não vou entrar nesse assunto aqui.
Beleza? Então, tanto essa vasodilatação quanto essa hipotensão leve causada pela menor reabsorção de água e sódio vão levar a uma diminuição da taxa de filtração glomerular e vão levar a um aumento do tempo que esse soluto e o solvente passam aqui. Então, esse aumento de tempo vai levar o quê? Maior reabsorção de água. Corrigindo a hiperglicemia causada pela diabetes insípidos nefrogênica. Deixa eu ver se tem mais alguma indicação de uso aqui que eu não lembrei de comentar com vocês. Mas eu acho que é isso. Pronto. A gente vai agora para os efeitos adversos. Essas são as indicações mais fortes de uso, tá? Hipertensão. Esses edemas aqui, o seu uso combinado, tá? Hipertensão arterial, esses edemas, o seu uso combinado, né, para impedir a formação dessas doenças, ou inclusive durante o estabelecimento da formação, o estabelecimento dessas doenças pode também ser usado. E essa diabetes insípido nefrogênica. São os 3 quadros de maior relevância clínica aí que eu consegui encontrar para vocês. A gente vai falar agora sobre os efeitos adversos. Vamos lembrar o que é que não está sendo, como é que é reabsorvido. Vamos voltar lá para aquela primeira parte. Que íons que a gente está mexendo? A gente está mexendo com sódio, a gente está mexendo com cloro, a gente está mexendo com água, está mexendo com cálcio. Beleza? Então vamos lá. Quais são os efeitos adversos? Se eu estou reabsorvendo menos sódio, se eu estou reabsorvendo menos cloro, se eu estou reabsorvendo mais cálcio. Calma. Faltou um ponto específico aqui, que é nessa reabsorção de cálcio. É o seguinte. Em pacientes, tá, que tenham risco ou que já tenham a formação de cálculo renal, é indicado o uso de tiazídicos. Por quê? Cálculo renal é a formação de pedra no rim. Tranquilo? Que é a presença e a sedimentação de oxalato, de cálcio, fosfatos, de cálcio, não sei o nome específico, mas desses 2 carinhas aqui. Então, se eu tenho uma concentração alta de cálcio no lúmen tubular, eu tenho a maior propensão à formação desses dois agentes específicos que vão levar ao cálculo renal. Se eu aumento a reabsorção desse cara, eu tiro o cálcio do lúmen e jogo para o sangue. Então, eu diminuo a propensão à formação de cálculo renal. Comentáriozinho básico, mas também indicado o uso de tiazídicos em portadores portadores ou pessoas com propensão a cálculo renal. O que seria uma propensão a cálculo renal? É ter uma uma exacerbação de liberação de cálcio no sangue. No sangue não, na urina. Hipercalciúria, eu acho. Hipercalciúria. Caso esse nome aqui esteja equivocado, eu posso corrigir para vocês depois. Eu pesquiso no pós-aula. Beleza? Então a gente tem diminuição dos níveis de sódio, aumento dos níveis plasmáticos, sempre em relação ao plasma aqui, tá? Então, diminuição dos níveis de sódio. Qual é o efeito adverso? Hiponatremia. De cloro. Hipocloremia. A gente pode ter também uma hipercalcemia. Outros parâmetros que estão sendo alterados. A gente pode causar, tá? Diferentemente lá dos ECAs, uma diminuição dos níveis séricos de potássio. A gente vai entender o porquê. A gente vai entender o porquê agora. Que isso aqui é chamado de hipocalemia. Beleza. Olha o que está ocorrendo. Túbulo contorcido distal, ducto coletor. A gente está reabsorvendo aqui, tá? Muito sódio e cloro na fisiologia normal, sem o uso de tiazídicos. Só quando a gente usa, a gente impede que esse sódio e o cloro eles sejam reabsorvidos. Beleza? Então a gente aumenta os níveis luminais, tá, do lúmen de sódio e cloro. Como que isso afeta o potássio? Vamos lá. Ao chegar nessa porçãozinha aqui, tá, porçãozinha final do ducto coletor, a gente tem reabsorção de sódio ocorrendo. Só que os níveis de sódio eles estão elevados por conta da inibição dessa reabsorção nessa porção aqui do tubo contorcido distal. Então o sódio ele vai começar a ser reabsorvido aqui. Se a gente está tirando do lúmen e levando em conta que a gente está deixando de tirar também o cloro,
Então o cloro ainda vai estar aqui. Se a gente está tirando do lúmen um íon positivo e deixando um íon negativo, o que é que vai ocorrer com esse lúmen aqui? Ele vai ficar eletronegativo. Beleza? Se ele está eletronegativo, ele vai criar um potencial elétrico. Tá estabelecido, na verdade, um potencial elétrico que vai fazer com que alguns caras saiam. Quem que vai sair? Potássio. Junto com o potássio, quem sai também? Prótons. Íons de hidrogênio. O que mais que pode ser estabelecido aqui? Uma diminuição. Tá? Uma diminuição dos níveis séricos de hidrogênio. Isso aqui é o quê? Alcalose. E essa alcalose, ela está sendo... ela tem início no sistema respiratório? Não. Então é uma alcalose metabólica. Olha a quantidade de reflexos por conta do desbalanço na reabsorção de dois íons. São muitos, né? Muitos reflexos. Por que é alcalose metabólica? Só pra gente relembrar, a gente já falou disso, mas lembra que água e CO2, anidrase carbônica, a gente já conversou sobre isso, vão formar HCO3 menos e H+. Beleza? Se a gente tem diminuição dos níveis de H+, aqui, esse H+, aqui que devia estar no sangue, vai começar a repor esse cara aqui. E vai causar um desbalanço. Tá? O nível de HCO3+, vai aumentar em relação ao dos prótons, seja de bicarbonato, vai fazer com que o sangue fique mais alcalino. E esse sangue ele tem que estar variando em pHs entre 7,35 e 7,45. Nesse caso aqui a gente teria aumento, tá? Acima desse 7,45 para se estabelecer uma alcalose metabólica. Outro fator que pode levar a essa alcalose metabólica, hipocloремia. Pô, hipocloремia como? A gente tem um negócio chamado de AG. Tá? É uma equaçãozinha que vocês não precisam decorar, só para vocês terem uma ideia, tá? De diminuição de cloro, hipocloремia, podendo levar a alcalose metabólica, que é o seguinte: o balanço de cargas positivas e negativas no sangue, ele é controlado pelos níveis de cloro, de sódio e de íon bicarbonato. Lembre que isso aqui é uma constante, então esses dois caras aqui eles têm que dar o mesmo valor. Se a gente diminui os níveis de cloro, e sei lá, cloro mais isso tem que dar 5, e eu era 2 mais 3, eu tirei um cloro, esse cara tem que virar 4, então a gente vai ter aumento dos níveis de íon bicarbonato. Então a diminuição hipocloремia também pode levar a uma alcalose metabólica, tá? Aumento da excreção de potássio pode levar a alcalose metabólica. A gente falou sobre a hipocalemia, mas o que é a hipocalemia? Ela pode refletir nos sistemas. A gente falou nos inibidores da ECA e nos BRAs sobre hipercalemia e aquela onda T pontiaguda, né, que a gente consegue observar no ECG. Mas hipocalemia, ela vai ter um reflexozinho um pouquinho diferente. Que é o seguinte: a gente vai falar aqui, tá, sobre uma célula específica, que é aquela célula beta pancreática. Vocês viram aí na parte de gestório. Que ela é responsável por quê? Pelo quê? Liberar insulina. Produção e liberação de insulina. O que é que está ocorrendo nesse quadro que a gente está falando? A gente tem baixas concentrações de potássio. Quando a gente tem baixas concentrações de potássio, lembrando que esse cara aqui é estabilizador de membrana, pô. A gente não pode ter variações altas séricas de potássio. Então o potássio está dentro da célula, ele vai querer sair para repor esse potássio sanguíneo. E nessas células pancreáticas, isso aqui é um processo que não devia estar ocorrendo. Por quê? A gente vai ter aqui uma vesículazinha cheia de insulina. E essa vesícula, para ela se fundir à membrana e ter a insulina despejada no sangue, tá? Aqui é uma glândula, o pâncreas é uma glândula endócrina, tá? Mista na real, mas enfim, tem essa ação aí. A gente tem que ter entrada de cálcio. Para essa vesícula se fundir, a gente tem que ter entrada de cálcio. Para que o cálcio entre, a gente tem que ter um ambiente bem positivo aqui dentro. Para que os canais de cálcio sejam ativados, a gente tem que ter um ambiente bem positivo. Só que o que está ocorrendo? Está saindo muito potássio. Se está saindo potássio para repor o potássio no sangue, a gente está perdendo muita carga positiva. Então, essas cargas positivas ficam deficitárias aqui dentro e impedem a abertura desses canais de potássio, de cálcio.
Se a gente impede a abertura desse canal de cálcio, essa membrana não vai, essa vesícula não vai se fusionar com a membrana e não vai liberar insulina. O que é que ocorre se a gente não liberar a insulina? Lembrando que isso aqui é tudo um reflexo de quê? De uma hipocalemia. Diminuição de concentrações séricas de potássio. Se a gente tem uma hipocalemia, vai levar a uma diminuição da glicemia. Uma diminuição da liberação de insulina. O que é que a insulina faz, gente? A insulina vai lá, ela se liga a um receptorzinho, tá? Ela se liga aqui a um receptor de células insulino dependentes e vai transportar membranas. Transportadores, tá? Para as membranas das células, para que a gente possa internalizar o quê? Glicose. Se eu não tenho insulina, não estou botando glicose para dentro. Se eu não estou botando glicose para dentro, qual o quadro que vai estabelecer? Hiperglicemia. Então, olhem isso. A gente tem uma hiperglicemia causada por uso de tiazídicos. A gente tem uma hiperglicemia causada por uso de tiazídicos, porque o uso de tiazídicos estabeleceu um quadro de hipocalemia por conta dessa secreção aqui, dessa saída de potássio lá no ducto coletor, tá? Que vai fazer com que os níveis de potássio no sangue diminuam no final das contas. Beleza. Outro ponto específico que a gente tem que tomar cuidado. Lembrando que, se vocês pararem para pensar e refletir sobre o que a gente está conversando aqui, a gente consegue, na chegada de um paciente, e depois de fazer lá toda a anamnese, todo o processo, tá? Toda a semiologia desse paciente, a gente consegue destrinchar todo o histórico desse paciente e adequar o tratamento farmacológico ao que a gente quer. Beleza? Então seria legal usar em pacientes diabéticos essa classe de fármacos nesse aspecto aqui da hipocalemia? Não. Então, isso aqui vai sempre se estabelecer? Não. Também a hipocalemia ela não vai se estabelecer todas as vezes. Só que são efeitos adversos que podem dar em alguns pacientes específicos. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode até receitar esse tipo de medicamento e ficar aferindo, tá? Pedindo exames laboratoriais em tempos específicos, ou seja, periódicos, para que a gente consiga ir avaliando a necessidade ou a possibilidade de troca de fármacos, caso a gente tenha se estabelecendo um quadro de hipocalemia que vá levar, no final das contas, a uma hiperglicemia nesse cara que já é diabético, por exemplo. Mas, enfim, não é uma contraindicação total, mas é uma contraindicaçãozinha que a gente tem que ficar ligado. Outra coisa, gota. Só pra gente ser bem sucinto, esses caras, eles inibem, são inibidores, tá? Os tiazídicos, eles inibem transportadores, secretores, na verdade, tá? De ácido úrico. Gente, se a gente inibe a secreção de ácido úrico, o que vai aumentar no sangue? Os níveis de ácido úrico, né? A gente vai ter o aumento no nível do urato sérico. Que normalmente, para se estabelecer a gota, a gente tem que ter mais de 6,8. Um urato sérico maior do que 6,8 miligramas por decilitro. E gota é aquela doença das articulações, né? Que pega principalmente aquela articulação metatarso-falangiana, a primeira articulação metatarso-falangiana, que vai depositar lá cristais de ácido úrico, tá? De urato, fazer com que a pessoa sinta muita dor. Então, eu acho que essa era a última ressalva, tá? Do uso de tiazídicos. A gente viu uns aspectos clínicos bem importantes, por exemplo, aqui no caso do edema e da insuficiência cardíaca relacionada a esse edema, na hipertensão arterial também, e no uso da diabetes insípidos nefrogênica. Então a gente tem aqui que destacar: hipertensão arterial é um uso normalmente unitário, a gente não tem uso combinado, ou pode ter também, dos tiazídicos. A gente tem o uso quase sempre combinado nesses edemas, a gente tem o uso combinado também na diabetes insípidos nefrogênica, e a gente tem o uso na prevenção aqui da formação de cálculos renais.
Então é isso que eu queria destacar para vocês, tá? Dos tiazídicos, vocês vão ver a partir de agora os diuréticos de alça e os poupadores de potássio com o outro monitor. Esse conteúdo é legal que vocês tivessem pelo menos uma basezinha disso aqui para os próximos períodos de vocês. Tudo que vocês estão formando até agora é base para conseguir discutir esses aspectos nas cadeiras mais à frente. Mas é isso, rapaziada. Qualquer dúvida em relação a esse assunto ou qualquer assunto que já passou, vocês podem me procurar, o próprio Guilherme, o Leucio, enfim. Só mandar um alô aí que a gente resolve. Por hoje era só e um grande abraço aí para todo mundo. Bons estudos.